Fala galera, beleza? Estamos aqui mais uma vez, um episódio mais uma vez especial, falando de esporte, dos atletas, dos nomes que o Brasil tem para poder levar o país mais à frente. E hoje, mais uma vez aqui com meu parceiro Luciano. Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast, Podiumcast, né? Trouxemos hoje uma dupla que eu não sei muito bem o que esse povo tem na cabeça, sabe? Porque se eu fico em pé no parapeito, eu já fico desesperado. Eles gostam de pular de altura, sabe? A dupla que atualmente é um dos maiores nomes do salto ornamental do Brasil. Sejam bem-vindos, Ingrid e Isaac. Opa, obrigado. Muito Fala, bem-vindos gente. aqui. Oi. Obrigado por receber a gente aqui e vamos falar um pouco mais de esporte. Isso Vamos. é. Obrigado, gente, por ter aceitado o convite nosso aí e falar bastante sobre os saltos ornamentais, a carreira de vocês. Obrigada pelo convite. Valeu. Antes de mais nada, agradecer todo mundo que curte aí. Por favor, não esquece. Clica lá em curtir, é extremamente importante pra gente. Clique em compartilhar, deixa o comentário de vocês. Pode falar mal do Luciano no comentário, fica à vontade. Pode falar. Fica à vontade. Só ajuda a gente, porque quanto mais comentários, curtidas, ajuda a movimentar mais. E aí o tal do algoritmo lá do YouTube favorece um pouco mais a gente, sabe qual é? Então vamos ajudar a difundir cada vez mais o nome do esporte, ajudando a gente já é um bom começo aí, ó. Mas, por onde a gente começa? Vamos começar com as meninas, né? Primeiras damas. As primeiras damas, né? A gente faz a pergunta para os dois, mas vamos lá, Ingrid. Como é que começou a sua carreira, né? Como é que você entrou nos saltos ornamentais? Eu soube que você não começou exatamente nos saltos, né? Você era da ginástica artística, né? E aí depois foi para piscina. Como é que foi essa transição aí sua? Então, eu comecei na ginástica, como você disse, só que eu comecei meio tarde. Eu comecei com 9 anos e eu comecei num lugar lá em Niterói que não tinha tantos aparelhos, não era, tipo, tão desenvolvido. Então, isso atrasou um pouco o meu processo. Eu era boa na ginástica, mas onde eu treinava não era um ginásio muito bom. E aí eu tentei ir pro Flamengo, só que aí demorou muito tempo pra darem a resposta, se eu fui aceita ou não. E aí minha mãe falou, cara, você não pode ficar em casa sem fazer nada, que eu fiquei 3 meses nessa transição, assim. E aí ela falou assim, escolhe outro esporte. E aí eu fui pros saltos, porque minha irmã fazia saltos ornamentais, minha irmã fazia ginástica, só que ela era mais velha. Aí ela foi pros saltos, e eu sempre impliquei com a minha irmã na ginástica. Porque eu sempre tive muita facilidade com o esporte. E aí ela foi pros saltos. E aí eu falei, eu vou fazer salto junto com a minha irmã pra implicar com ela também. Mas, E aí... peraí, calma aí, você é niteroense? Oi, sou. Você é Papagoiaba? Como assim? Não é o pessoal do outro lado da poça, né, Papagoiaba? E aí você treina. Mas eu sempre tenho uma dúvida: aonde o cara vai treinar salto ornamental? Foi em clube? Como é que foi isso? Como é que... Então, aí minha mãe pesquisou, porque minha mãe pesquisou pra minha irmã, né? Aí tinha 2 lugares, foi onde o Isaac foi revelado, que era na Apoy, ou no Fluminense. E aí minha mãe falou, é melhor ir pro Fluminense, porque a gente morava em Niterói, tinha ônibus direto, que a gente pegava ônibus, e era um clube. Aí o medo da minha mãe era, tipo, colocar a gente, que a gente tinha que ir sozinha, ela não levava a gente. E ela falou, num clube tá mais seguro, entre aspas. Então ela colocou minha irmã no Fluminense. E aí, quando eu fui fazer aula experimental, eu fui no Fluminense. E aí eu queria fazer nada, eu tava em dúvida entre saltos e nado. E aí eu escolhi os saltos, porque no dia que eu fui fazer a aula experimental de saltos, eu vi a técnica do nado surtando lá com as meninas. Você Eu falei, não assustou? quero não. Sua filha toma esporro de Gritando. graça. Eu falei, gente, eu não quero isso não. Aí eu fiquei no salto. Mas por que você saiu da ginástica pro salto? Então, porque era o esporte mais parecido, assim, que Tá. tinha. Uhum. E aí eu tava em dúvida entre nado, né, que eu achava bonito e gostava, e saltos, que eram mais parecidos. Entendi. E aí depois o Flamengo falou que eu tinha sido aceita, só que aí eu já tinha começado saltos, e aí eu falei, vou continuar aqui. E aí os saltos foram aonde? Você começou aonde? No Fluminense. No Fluminense, É. tá. O Fluminense tem uma tradição de saltos ornamentais, né? Sim, Teve já a Juliana Veloso, né? Acho que o César Castro também era de lá. É o Hugo O Paris. Hugo Paris, exatamente, é. Isaac, me conta. E você? Saiu de onde pra terminar pulando que nem um maluco de altura? Bem, a minha história é bem parecida com a da Ingrid, né? Eu iniciei na ginástica artística também. Fiz 4 anos no Flamengo, dos 7 aos 11 anos.
E um colega meu que já havia saído da ginástica olímpica foi para os saltos ornamentais. Era um esporte que na época que eu não conhecia, mas o meu colega, a mãe dele se comunicou com a minha mãe e a minha mãe me levou, né, para fazer o teste lá na escolinha e tal. Colocar a escolinha lá no Maracanã, não é isso? No Maracanã, no Parque Júlio Delamare. Uhum. E a escolinha era num clube que hoje não existe mais, chamado Apoy. E ali eu fiz o teste pra mim foi bem fácil, né? Eu não senti dificuldade, porque eu já tinha vindo da ginástica olímpica. E eu falei, esse esporte é um pouco diferente, eu nunca vi, mas pelo que eu entendi, tem que pular de uma altura e fazer as mesmas coisas que eu já fazia, Aham. teoricamente, na Só que agora, na em vez ginástica de cair olímpica. no Só que chão, cai na agora, água. e de cabeça, não vou cair em pé. Então, eu falei, tem bastante similaridade e vou cair de cabeça, literalmente, nesse esporte. E quais são, assim, as similaridades que você fala aí da ginástica artística pros saltos? Os mortais, as posições. É claro que nos saltos, como o próprio nome diz, ornamental, tem mais beleza, né? Você vê a ginástica olímpica, Uhum. assim, não existe tanta postura dos homens, tipo ponta de pé, Aham. essa exigência maior do que nos saltos. Então, mas tem bastante similaridade quanto os mortais, as piruetas, os giros, entende? Então, tem uma facilidade. Quem vem da ginástica olímpica tem muita facilidade com os saltos. Uhum. Bom caminho, né? E nos saltos você tem as categorias, as provas de trampolim, né? E plataforma, né? Vocês se especializam em alguma ou vocês fazem as duas? Então, eu E sirvo tem pra uma saltar. diferença grande aí, né? Sim. Eu sirvo pra saltar as duas, né? Todo mundo fala isso, só que eu escolhi plataforma porque treina menos. A plataforma é treinamento? É. Treina menos. A gente só pode fazer os saltos de competição mesmo 3 vezes na semana, né? Intervalados, pra não lesionar, porque são 10 metros e aí lesiona Uma questão bastante. de saúde até. E no trampolim eu poderia fazer todos os dias da minha vida, existência. Então eu falei, isso é interessante, é um ponto que eu vou levar em Mas consideração. não tem muito mais risco no de plataforma? Tem, né? O risco de você ganhar um trauma. Por causa da altura, vocês por causa da altura. 10 metros, Aham. Porque, assim, você tá no alto, se você cair errado dói mais, Aham. é mais pressão psicológica, mas eu vi isso e falei, eu vou treinar Vou menos. ficar nessa pressão aí que de repente. Pois é, Dificuldade, pô, vocês dois dificuldade. vieram da ginástica. É a primeira vez que vocês foram saltar 10 metros, porque olharam lá pra baixo. Vocês não. Como é que Mas, foi? gente, como é que é Como é isso? que foi a Não, história, acordei cara? hoje. Não, quer saber? Vou Não pular de vou 10 não, cara. metros. Vou amarelar aqui, cara. Não vou Foi saltar tranquilo ver nessa 10 metros de altura, não. altura? Não, é porque a gente vai pulando, assim, por etapas, né? Tem 1 metro, 3 metros, 5 metros, 7 metros e meio e 10 metros. Só que de 7 metros e meio pra 10 metros, parece 2 metros e meio ali, de boa. Pra quem não. já tá lá em cima, não faz tanta diferença. Pra mim fez uma diferença nada. E eu treinava no Fluminense, né? Só que a escada do Fluminense é aquela escada tipo de bombeiro, só que eles tinham pintado a escada, então tava escorregando muito. E aí eu lembro quando eu subi, eu falei, nossa, a escada escorrega. Só que ela é bem inclinada. E aí quando eu subi, começou a chover. Que hora boa. Aí eu falei, cara... Aí eu tava com muito medo, falei, não quero pular, não quero. E aí começou a chover, eu falei... Aí eu fui descer, aí eu lembrei que a escada tava escorregando. Falei, gente, é melhor cair na água do que cair no concreto. Que eu vou escorregar daqui, obviamente. Em caso de chuva, não para Realmente, o salto. né? Não, melhor. só se tiver raio. Aí tiver raio, a gente às vezes, quando tá Aí muito tudo bem, né? frio, a gente faz Compreensível, né? a dança da chuva pra vir um raiozinho, porque tá muito frio e a gente não aguenta mais. Entendi. Aí tu fica lá rezando pra vir um raio. Aí Uma tem que... chuvinha até vai. Se for muito fria. Se tiver frio, a gente fica, por favor, cai logo um raio, Deus, por favor, faz logo. E aí é isso. Aí foi essa lógica que eu usei. Falei, melhor cair na água do que cair no concreto. Aí eu pulei. No concreto ou na água? Na água. Acho que teria Eu sido virei visível se caísse no concreto. Teria uma carinha diferente agora, mas tudo bem. Mas foi só aí. Foi só por isso que eu pulei, senão eu não ia pular. Isaac, como é que foi ver 10 metros de altura? Cara, a primeira vez que eu vi uma plataforma de 10 metros, pra mim, eu achei que aquilo era, tipo, 20 metros. Eu achava que 5 era 10. Pra mim, tem 1 quilômetro de altura. Se eu estiver lá em cima. É bem alto vendo de baixo. 7,5 era, tipo, 15 e 10 metros pra mim era 20 metros. Então, de primeira, assim, eu não cheguei a pular, não. Eu fiquei, tipo, sondando Perfeitamente ali. compreensível, tá? Não, meio que sensato, né? E aí, depois de alguns dias, né, umas semanas, eu pulei de 10 metros. Mas foi, tipo, correndo e gritando muito.
Mas deu tudo Gritando certo. é ótimo, exorcizando qualquer Exata- medo. Exatamente. Mas deu tudo certo. Eu Eu acho que gritei. o primeiro salto tinha que ser aquele em pé, bem tradicional, né? Pra sentir a altura, né? É, Pior que pular em pé normal pior. assim, o tradicional, como você falou, pior? é pior porque você sente mais frio na barriga. Exatamente. É Eu Pular em prefiro pé? cair de Pular em cabeça, pé. Eu girando também. mesmo e cair de cabeça. Olha Eu só que povo prefiro. perturbado, gente. Olha É só. sério, eu também Mas sinto é isso. sério, é sério. Não, mas pra vocês que já vieram da ginástica, vocês já sabem cair, porque você dá um salto, um mortal no ar, né? Ou duas vezes, pô, é Não sei, eu difícil nunca dei você, nenhum. É, a ginástica você dá uma. cair certinho, cara. A pô. ginástica dá uma noção espacial É, muito, muito exatamente, grande. Aham, Então, Controle e corporal corporal. também. aham. Então, dá uma facilidade que dá. É, mas o problema é ter que fazer e cair de cabeça. Isso é, eu acho que é, tipo assim, o maior terror da pessoa que sai da ginástica e vai pro salto. Que eles não têm que cair de cabeça em nenhum momento. Esse meio mortal aí é Tem que uma... se reeducar. É uma... Você fica... Dá umas noias. É, E também não é de difícil. qualquer jeito, né? Não é de mão paralela, né? assim, É assim segurando? é, segurando. Eu achei que Mostra mais fosse em pelo cima. menos assim. Mostra você, que minha mãe É. vai rir. Ó, a gente entra assim, ó. A gente pega aqui, Aham. a gente entra assim, ó. Ah, entendi. Entendeu? Ah, eu achava Se a que era gente assim entrar que vocês assim, já entravam. é um pra lá, outro um pra cá. É, né? Ah, tá. Um segura o outro pra impedir que abra. É, exatamente. Entendi. Até porque eu fico imaginando, além do ridículo de entrar de braço aberto, né? Tem, sei lá, pode contundir mais fácil se abrir também, né? É, dá pra torcer o ombro, deslocar, pescoço. Ah, que delícia. Mas isso faz parte. É, né? Faz parte dos traumas. Vocês já tiveram algum acidente assim mais sério assim da plataforma? Vocês saltam também de trampolim também? Então, quando a gente entra no esporte, né, no salto, Vocês começam no trampolim. pra ser competições infantis, juvenis, a gente compete os dois, tanto trampolim quanto plataforma. Quando a gente vai indo pro adulto, a gente tenta se especializar em uma prova só. Aham. Fica mais fácil, entende? Uhum. Claro que tem as exceções, atletas que saltam os dois e tal, Uhum. mas nós temos a facilidade de também saltar trampolim. Uhum. Mas é mais fácil você se dedicar a uma modalidade para você se sobressair melhor nas É bem competições. diferente, né? Uma É. da outra. É, tipo o trampolim, ela falou que é mais difícil, e eu entendo, porque o trampolim você tem que buscar a altura. Na plataforma você já tem a altura, Aham. Uhum. entende? E trampolim também é mais técnico, é bem mais chato. E treina Entendi. mais. Treina mais, né? Treina mais. E treina mais. Acho que ela é das minhas. Acho que ela é das minhas. Menor esforço possível. É pra trabalhar, a gente trabalha, mas. Vamos ali. Igual o Romário também, né? É, Treinava, ainda treinar adorava pra quê? treinar. Eu já né? sei o que fazer. Gente, já tem 16 anos que eu faço isso, cara. 16 Não, anos, e não né? falta título, né? Caramba, Não, deixa eu ver aqui. 16 anos já no salto? 16 anos. Caramba. Você, Você, Eu tenho 12. 12? desde Caramba. 2004, ganhando medalha já, não é isso? 2004, 2009. 2014 que tá aqui. Meu Não, amigo aqui não, fez mas o eu digo levantamento. assim, não, eu digo assim, é Internacional. internacional, é. É, Ah, tá. 2014 foi O Grand Prix no Canadá. E- Você foi bronze em plataforma sincronizada 10 metros. foi no Pan-Americano, prata no sincronizado. E agora você No ganhou. nos Jogos Pan-Americanos, você diz? Sim. Mas um ano antes você também ganhou medalha no Grand Prix, não foi? Isso. Foi nesse ano, 2014. 2004. Mas o PAN foi em 2015. Foi Toronto, não foi? 2015? Foi 2015, foi 2015 até. É. Nem eu sei. 2015. Eu cismei. Esses dias eu fui Toronto. procurar o vídeo em casa, eu botei 2011. Não tava achando nada. Eu, gente, eu Por que será, né? É tanta apagaram os competição, né? entrei no Hoje salto. E seu último título foi agora, esse ano, no Canadá, não é isso? Foi, no, Foi ouro em prata, 10 metros. Ouro em plataforma de 10 metros e ouro em plataforma sincronizada mista. Isso. Plataforma só tem 10 metros, né? E Em competição assim, internacional, adulto, só 10 metros. Só 10 É. metros. E o trampolim, o que? 3, né? Só 3 metros. Entendi. Isso. E aí tem individual, Sincronizado. tem sincronizado misto, sincronizado feminino e masculino, né? Isso. Isso. Perdão. E também tem equipe. Na equipe. Vamos lá, né? Ajudar todo mundo em casa a entender. Porque É. eu conheço pouco, sim. Nosso esporte é bem complexo. Eu vi que tem várias modalidades. Tem misto homem e mulher, tem misto, tem dupla masculina, dupla feminina, não é isso? Isso. Então vamos lá. Plataforma tem quantos saltos? Só 10 metros? Só 10 metros, A é. altura é só 10 metros. A individual. Individual, que aí, tipo, sou eu sozinha. Sincronizado, que a gente fala sincronizado, mas é o sincronizado normal. Tipo, mulher, eu sincronizo com outra menina. O Isaac sincroniza com outro menino. E o Tem misto. sincronizado misto, que eu sincronizo com o menino. E o time que é... O time é mais complexo.
Que nem eu sei explicar. Que é uma prova nova. A menina faz um salto individual, o menino faz um salto individual de 3 metros. Aí eles vão lá e sincronizam em 3 metros. Aí, um exemplo, a menina faz um salto, pode ser outra menina, faz um salto individual de plataforma, um outro menino faz o salto individual de plataforma, e depois esse menino e essa menina sincronizam. E aí soma tudo. Soma tudo. Entendi. E plataforma, e trampolim? Como é que são os saltos em trampolim? Quais são as categorias? São Só 3 metros. São Só as 3 mesmas. metros? É 3 metros masculino e feminino, sincronizado masculino e feminino e misto. Misto, masculino e feminino. E nas Quer dizer, misto É, dois. já tá. E nas competições internacionais, como é que funciona? Quantos saltos cada atleta tem? Então, no feminino, são 5 saltos, ou seja, 5 rodadas para as mulheres. E pro masculino são 6 rodadas, 6 saltos. Tanto trampolim quanto plataforma. E aí vai descartando os piores. Não, Não? soma tudo. Não, Soma soma tudo. tudo. Soma tudo, até o juiz. Até os mesmo, né? ruins, exatamente. O descarte só dá nas notas dos juízes. Aham. São quantos juízes? São 7? São 7. São As 7 duas juízes. Aí são as 2 maiores. Ah, tá. Em cada salto, Saem. 7 juízes. Isso. Não. Vê as Ca- duas cada- notas. Vai. São 7 juízes, aí são 7 notas. Aí sai as 2 maiores, um exemplo. Ah, tirou 7, 7, 8, 8, 9, 9 e, sei lá, 7,5. Aí sai os 2 noves, sai os 2 7s e aí fica 8, 8, 7,5. Que é a Entendi. nota ali que É a média. é a média. E aí soma com grau de dificuldade e aí dá a pontuação. Não, multiplica com grau de dificuldade e multiplica por 3 também. Isso. Legal. Soma Vocês as... entenderam? Vocês estão uma cara que, tipo assim... Não, tô aqui pensando aqui. Eu tô aqui. tentando desenhar Não na é- cabeça, sabe qual é? Não é fácil. Por exemplo, mas dá pra eu vou entender. vou executar um salto, sei lá, triplo e meio revirado. O grau de dificuldade dele é 3.2, Uhum. Aham. entende? Aí eu fiz lá pra, sei lá, 7. A média foi 7, 7, 7, 7, Uhum. 21. Pega esses 21, multiplica por 3 vezes 2, vai dar ali seus 60... Meu filho, não sou Ainda boa em bem que eu não tô tendo matemática. que fazer essa conta. Ainda bem que eu não tô tendo que fazer essa 60, conta. Quase Sou 64. Sou professor de geografia. Quase Pede 64 muito. pontos, Aham. entende? Pra 7. Então é assim com todos os saltos. Entendi. Então quanto mais grau de dificuldade, maior o grau de dificuldade. Multiplica mais. Exatamente. É, Você tem já que fazer sai Mas com aí uma também tem que dificuldade. fazer igual na boa ginástica nota também, pra né? multiplicar A melhor. pessoa já sai com um grau de... Na ginástica ela pode explicar melhor, que ela sabe todas as regras da ginástica. Tipo, é incrível, parece que ela faz até hoje ginástica. Mas explica aí. Aqui na ginástica você já sai com a nota de partida. Por exemplo, Isso, ela é. sai com 15 e aí eles vão descontando conforme vai executando Aham. o bem ou mal, né? Entendi. E aí vai descartando, tipo, a nota. Entendi. É isso. E pra quem é leigo que assiste na televisão, a gente sempre vê, né? Ah, não levantou muita água, né? Aí se dá umas, É. umas piruadas, né, cara? É, Gato entrou- mestre, entrou né? em linha Ih, reta, levantou não muita sei o água, a gente não quê. sabe nada, né? Se Acha molhou. acha uau. que entende, né? Mas tem esse negócio de levantar pouca água, isso quer dizer que o salto foi melhor? Tudo. Tem. Não necessariamente, né? Uhum. Porque isso é a última coisa que o juiz vê, que é a entrada na água. Mas tem outros pontos a serem, né, avaliados. Tipo, se é muito longe, desconta. Se é muito perto, desconta. Uhum. Se dobra a perna, tipo, não é um salto plástico, desconta. Se vai muito pra baixo, desconta. Então, tipo, a entrada na água é importante, sim, porque é a última coisa que o juiz vê. Mas não é só isso que vale, sabe? É óbvio que se a pessoa vê um salto que não levantou muita água, fala, nossa, esse salto não levantou muita água. Mas os chineses, eles conseguem cair de costas e não levantar água nenhuma. Praticamente. É. Então, tipo, eles vão tirar, sei lá, 6, 5,5, mas sem levantar água nenhuma. E aí eu, mas não levantou água, era pra 10, mas não é. Então, Importou isso... todo o caminho até Sim. a água. Exatamente. E quem são as potências hoje nos saltos ornamentais? China. 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 É. 100% China. E na América Latina aqui, o México, né? México é bom. Tem México, tem Estados Unidos, Canadá, Aham. tem Brasil que tá crescendo aí. Então, não entende? falando mal de vocês, mas vocês... E tem mais nomes também no salto ornamental brasileiro. Tem. Porque como vocês saltam também sincronizado, tem outros atletas bons também que ganharam medalhas como vocês, né? Quem mais são os Sim. atletas destacados Giovana, hoje? né? O Falo feminino, você fala Cauã, né? masculino.
A Né? Giovana, ela tá afastada, né? Fez dupla com você já, não foi? Sim. Atualmente a gente não faz mais sincronizado. Na plataforma, ela, tem a Luana, que é de Brasília, a Ana Lúcia também, que é a Aninha, que também é de Brasília. E aí tem a Dani, que é do Fluminense, que também é boa. E é isso. Tem umas outras que são mais novas, que estão buscando mais competições internacionais, né? Que subiram de categoria. Mas essas são as principais, eu acho. E no E no masculino? masculino, assim, competindo internacionalmente e tal, tem o Cauã Pereira, Aham. que foi minha dupla, que é minha dupla atualmente, né? E a gente conquistou a medalha de bronze nos Em Jogos Lima. Pan-Americanos em Lima. Aham. E também tem o Diogo, que tá começando a competir internacionalmente no adulto. E é claro, tem as categorias juvenis, que vão inclusive final desse mês pro Canadá. Uhum. Vai ter uma competição Mundial. lá, mundial juvenil. E eles estão vindo. A base Você tá. falou de trampolim, né? E no trampolim tem Fogaça, o Fogaça, exatamente, tem o Fogaça, tem o Max, Rafael Max. É que eu Uhum. fico mais ligado na plataforma, né? Mas tem o Aham. Fogaça, tem tem o Rafael Max, Borges, tem o Borges, Rafael Borges, Johnny. tem o João. Esse Johnny. pessoal todo já é adulto ou é juvenil? Eles Vocês já são vocês são adultos já, né? Então, Já a maioria é competem juvenil. no- A maioria é É. juvenil. Vocês já competem já como adulto, já. Cauã, você Já. competiu agora em 2021 na Itália, não é isso? Sim, Você competimos. foi ouro em plataforma 10 metros. Sim, eu fui campeão lá. Grand Prix. Grand Prix. Chique. Se eles soubessem o trauma que a gente passou naquela piscina. Por favor, como é que foi aquela piscina? Foi é porque a gente O que é? tinha que bater com a cabeça na grama. É porque a piscina, a gente veio de. A gente treina numa piscina aberta, né? Aham. Exposta ao ar livre. E a gente já tinha competido várias vezes na Itália, só que a Itália e, tipo, a maioria dos países que fazem bastante frio tem duas piscinas, uma coberta e uma descoberta. E aí a gente já tinha ido várias vezes pra piscina aberta da Itália e a gente, foi despreocupado. E aí quando eu cheguei no aeroporto, veio meu técnico, então, Ingrid, a piscina que a gente vai competir é a piscina fechada. E aí eu surtei, porque essa piscina, eu tinha muito trauma dela, porque em 2017 eu tava muito bem, era tipo o ano que eu tava muito, muito bem mesmo. E eu fui treinar nessa piscina, me lesionei, porque a piscina era... não querendo me menosprezar, mas foi a pior piscina que eu já pisei na minha vida. Sério? Sério. Sem menosprezar. Sem menosprezar. Sem menosprezar, que os italianos não ouçam Não, a mas gente, por mas a piscina é horrorosa. Não, os próprios italianos falaram, a gente odeia essa piscina. Que eu perguntei. E eu falo italiano, gente, eu não acredito que essa piscina vai ser aqui. Eu implorei pros dirigentes pra ser na aberta. Eu Mas falei, o que conta pra uma piscina ser boa ou ruim? então, o teto da piscina era muito baixo. Era, tipo, da altura desse teto que a gente fazia um mortal, parecia que a gente ia bater com o pé no teto. Caramba. Uhum. Era escura, porque era Deve muito estar em segurança baixo. numa hora dessa altura, É. baixou. E os holofotes eram, tipo, eles iluminavam, tipo, 7 metros bem, mas 10 metros, como o teto era muito perto, tipo, não chegava a luz. Entendi. Então era muito escuro. A piscina em si já era muito escura. Era tipo, geralmente a gente treina em piscina azul, assim, tipo, bem vibrante. Uhum. E ela era, tipo, da cor dali do casaco do Isaac, era muito escura. É E. um pântano. E a tipo piscina isso. era, tipo, Era um pequena, pântano. sabe? Era, tipo, geralmente, a gente tá acostumado a piscinas longas, assim, porque geralmente tem a piscina de saltos e na frente, geralmente, é a piscina de natação. Então, Uhum. tipo, tem mais 50 metros na Uhum. frente. E essa não, era parede. Aí a Caramba. gente tava desesperado. Eu comecei a chorar e o carpete escorregava. Que maravilha, hein? Mas a gente foi campeão. É mesmo? Aí no Mesmo primeiro assim? dia, eu chorei, estirei minha perna. Que eu treinava dura, assim, e era fria a piscina. Eu treinava assim, ó, com medo, e todo mundo lá, não, Ingrid, calma, vai dar certo. Eu quero ir embora. Eu quero ir embora. E eu tinha que fazer um salto novo lá. Um salto que eu nunca fiz na vida, primeira vez na vida eu tinha que fazer lá, na escuridão, na piscina maravilhosa, né? Comecei a chorar, falei, não quero ir embora. Não quero. Não, mas é preparada. Não quero. Não quero me preparar, quero ir embora. Quero me preparar pra ir embora. Minha mala já tá prontinha ali.
Minha mala já tava preparadíssima. Queria muito ir embora, eu chorava muito. Vocês E aí- saltaram juntos nessa? Não. Não, foi só individual, né? A gente só competiu individual lá. Isso foi quando? Foi agora? Foi em 2021, Ano Ano passado. passado. antes da Olimpíada. Foi a E- competição preparatória para as Olimpíadas. Vamos Por dizer isso assim. que eles estavam falando, é preparação. Eu não quero me preparar, não. Quero ir direto pra Olimpíada. Que a piscina da Olimpíada eu já conheço. E o Isaac é a mesma coisa. Ele não Isso se foi na achava. Itália? Foi. É, porque aí isso mexe com a orientação do salto. Entendi. Numa piscina clara, aberta, você tem mais orientação, Aham. entende? Aham. Não que uma piscina escura seja ruim, mas pra gente que compete, que treina e compete em piscinas mais abertas, chegar do nada e competir numa piscina Dá uma assim, diferença. até se adaptar pra uma piscina assim demora mais tempo. Acho que, sei lá, uma década. Acho que, acho que 2 décadas, eu acho que é o Adaptaçãozinha, tempo. Pois é, a leve. gente teve, sei lá, 2 dias de adaptação e foi muito pouco. Caramba, E aí cara. foi isso. Mas deu certo. Aí os outros. Eu e o Isaac chorando no dia da prova dele, ele chorando. Eu não tava- quero competir, não quero. Eu tava com o joelho ruim também. É E... E a gente tava, tipo, saltando. Parecia que a gente tava, tipo, saltando no pântano, porque era muito escuro mesmo. E eles botaram a competição de noite. Pra completar, Pra A completar falta de a cerejinha do iluminação. bolo, eles botaram de noite. Porque de dia até que dava, assim, pra se orientar. De noite. Sério, parecia que eu tava perdida. Eu falava, gente, parecia que eu tava assim, ó. Pô, se os próprios italianos achavam a piscina ruim, imagina, Pois né, é. cara? Pois é. Tanto é que não sai plataformista de lá, só sai trampolinista. É. Porque a plataforma é tão escura que eles nem pisam naquela plataforma. E aí foi isso. Aí a gente chorou. Aí as outras pessoas da nossa equipe até brincaram, falaram assim: se a gente soubesse que tinha que chorar pra ganhar ouro, todo mundo tinha chorado. Porque só foi eu e o Isaac, os dois choraram. Você se dá bem na Itália, que você já ganhou 2 vezes lá, né? Foi nessa piscina? Foi no mesmo local, mas foi na piscina aberta. Ah, entendi. Entende? Foi em 2017. Foi o meu primeiro Grand Prix, foi na Itália. E foi a primeira vez que eu fui campeão também de Grand Prix. Que foi Legal. o primeiro. apesar de tudo, tá bom. É. Apesar do problema de encarar a piscina dessa. Qual é assim, a importância do Grand Prix? O Grand Prix vai a elite mesmo? Ou vão alguns só? Como é que é? Porque na ginástica, a Copa do Mundo, nem todos vão, né? Vão alguns bons, outros nem tanto. E no Grand Prix dos saltos também é assim? Então, depende da etapa. Porque Uhum. o Grand Prix tem várias etapas. Tem da Itália, antigamente tinha Egito, que a gente queria muito ir. Tinha Austrália, que a gente também queria muito ir. Egito tem alguma tradição em salto? Nada contra o Egito, eu sou louco pra Não, conhecer. tem Só que eu uns nunca ouvi. atletas bons. Tem um que é É. muito bom mesmo, foi até para as Olimpíadas. mesmo? Vários já foram para as Olimpíadas. Que legal. É um esporte que eu acho que não tem muita tradição, mas tem atletas que estão buscando, assim, mais novos praticantes, né? Porque Uhum. eu acho que não tinha muito. Então, eles estão criando e tá muito, muito bom. O menino é muito bom. Tinha no México, tinha em Porto Rico, tinha nos Estados Unidos, que acabou. E no Canadá. Canadá, O aham. Canadá é um dos mais fortes que tem. Tirando os Aham. Estados Unidos, quando não tem nos Estados Unidos, tem no Canadá. Uhum, E aí vai bastante gente boa. uhum. Tanto é que em 2018, né? Foi uma chinesa que a gente nunca viu na vida. É. A menina fez um salto que a maioria, tipo, quase nenhuma mulher faz. A maioria que faz são homens. E ela tirou 10. É mesmo. No Chata. salto que o... Acho que Eu ela ainda tinha uns falei- 13 anos. a É, menina. uns 13 menina anos. minúscula, sério. Magricela. E aí eu falei, e no Grand Prix é engraçado, porque é tipo uma coisa bem complexa. Eu precisava é uma coisa complexa, né? Aham. É uma coisa muito fácil. Ah, Porque no Grand Prix a gente compete a preliminar e aí, tipo, junta. Vai até o 12º, né? Pra passar pra semi. E aí junta o primeiro com o terceiro, com o quinto, com o sétimo. É tipo os números Ímpares, Tipo, dispares. ímpares, depois os pares. E aí junta chave A e chave B. E aí eu tava numa chave que eu falei, era a chinesa que fazia o salto pra 10, só que E você no tava treino com ela tava ela. errando. Aí eu falei assim, nossa, que bom cair na chave da chinesa ruim. ah. Né? Que daí a Ela chinesa... tava te enganando. A menina, quando eu tava subindo a escada assim, eu falei, triple vão dar pé, né? O salto de ônibus. Eu vou até ver. A menina tirou 10. 10 iguais. Aí eu fiquei assim, adeus, final. Tchau, final, beijo. Foi bom. Isso em 2018, né? Isso em 2018. E aí, é assim. Tem o do Canadá, geralmente vai China, que Sei. sempre tem muita tradição. O próprio Canadá, que é muito bom.
Estados Unidos, que sempre tem atletas bons. E vocês ganharam medalha no Canadá já, né? Sim, A gente ganhou em 2018, foi no misto, Aham. e ela ganhou agora em 2022, esse ano, né? Eu ia falar 2021, gente, tô ótima com data. 2022. Passando rápido, né? E o que é mais difícil? Competir em Olimpíada ou competir no Grand Prix? Ah, Olimpíada? Olimpíada. Acho que pelo Não, peso da Olimpíada competição. é o tal... Porque a gente tava falando, a gente falou com o João Vamos- Gabriel Schittler do. Como é que é? Schittler, do judô. Ele falou que muitas vezes o Grand Prix do judô é mais difícil que a Olimpíada. Não, Porque não, não, mas é o Mundial. É isso, Campeonato o Mundial de Mundial. Judô, porque são Ah, tá. 50 É. atletas pra É. competir, enquanto na Olimpíada são 30. 10. Ah, tá. Pra gente São é menos diferente. atletas no final das contas. Mas como é que é pra vocês? A Olimpíada é o. Você quer falar? Não, é a Olimpíada ou o Mundial, né? Mundial de Esportes Aquáticos que teve agora em Budapeste, não foi? Sim. E- Pra gente, o mais difícil, assim, que não é mais difícil, óbvio que uma Olimpíada tem toda a pressão e coisa Sim, e tal. sim. Mas- O destaque maior, etc e Sim, tal. Mas sim. competitivamente. Competitivamente, é a Olimpíada mesmo. Mas a Copa do Mundo é onde vai mais atletas, tipo, porque a última, geralmente, um ano antes da Olimpíada é a última tentativa. Então vai país, assim, que a gente nunca viu na vida. Tipo, da última tinha o Kuwait, eu nem sabia que tinha. Tinha Irã. Eu falei, gente, eu não sabia nem que essas pessoas... Como é que é uma Tinha iraniana saltos. pulando no salto? Não, tinha Não, um roupa menino, que ela era um usa. é menino. só homem. tem homem. É, E também não era sunga. usava. O sunga usava sunga. É? Eu nem sei se mulher é permitido saltar nesses países. né? É. Não Porque cheguei a perguntar. a natação eles. pra eles é complicado. A Mas Miranda competindo na natação, a ouro é diferente. Ah, é? Não lembro exatamente como é que eram os detalhes, assim, mas tinha que botar uma espécie de máscara, de touca, sei lá como é que era. Tipo, roupa de neve, né? Uhum. Só que era de pra piscina, pra poder cobrir o cabelo, não sei o quê. Caramba. E teoricamente isso afeta, né? No desempenho, né? É. Eu fico imaginando. Não Tem que se desliza. preocupar com tanta coisa Não, É. pra eles poder têm, depois é. pular. Esse pessoal do Oriente Médio, assim, eles usam não sei como é que se chama, né? Em vários esportes. Você vê no atletismo também, o pessoal correndo com o cabelo, né? Uhum. cabelo coberto, né? Hijab esportivo É. da vida aí. Eu ia perguntar esse negócio, você falou de Copa do Mundo. A Copa do Mundo é como se fosse. Mundial. É mundial, É, Uhum. é porque a gente... Só muda o nome. mas tem o Mundial dos Esportes Aquáticos, né? Que tem os saltos, tem nado sincronizado, que agora é artístico, né? Natação, águas abertas. E a Copa do Mundo é só dos saltos. É o Mundial só dos saltos. Isso, é só de salto. Ah, então tem um status de campeonato mundial mesmo. Porque só muda o nome, mas pra gente Entendi. tem o mesmo valor. Vão as mesmas pessoas, né? Sei. Praticamente a mesma quantidade ali, em torno de, 300 atletas ou mais. É porque ele falou 300 no total. No total, não em entendi. cada prova. Por exemplo, Senão a Claro, gente não ia senão- Deus me acabar livre, uma semana inteira competindo. Pula, vai pra casa, daqui uma semana você volta para o segundo pulo. Tipo assim, na minha prova são 6 rodadas e tem, por exemplo, 50 atletas. E, tipo assim, eu vou saltar de 20 em 20 minutos. Vai Caramba. durar ali, tipo, umas 3 horas e meia, 4 horas a minha prova. Bem É desgastante. puxado? É puxado. Eu fico imaginando. Porque, Somente tipo quando é assim, juvenil. aquele atleta que tá começando a competir agora internacionalmente, não tem tanta experiência, não vai conseguir, tipo, saber, agora eu tenho que me concentrar. Já saltei, agora eu vou me relaxar e tal. Uhum. Entende? Até ele encontrar esse flow numa competição é difícil. Agora a gente que é mais experiente, é claro que nem sempre vai dar certo, mas a gente sabe Claro, os nossos também gatilhos. jogar melhor dentro do tempo, né? É. Aqui a gente tava Exatamente. falando com o Murilo Bustamante, ele dormia entre um... Não, se eu Eu faço tô isso, eu duas. perco todas É. as rodadas. Então, ele dormia. Porque o tempo dele lutar pra segunda, não sei o quê, ele falava, deitava na arquibancada, tirava um cochilo, depois me acorda quando for minha vez aí. Não, é porque a nossa. Eu entendi. Ele terminou de lutar e aí ia pra Aí, pra próxima segunda luta, daqui a 40 minutos. Ah, então não. Aí ele Não, tirava um dá não. cochilo. O cara Se tem eu uma fizer isso, o próximo salto é concentração. assim que eu faço. E o outro é assim. E o outro é assim, ó. E o alho. A Copa do Mundo agora vai ter esse ano, né? Vai ser na Alemanha. Já foi. Já Já Foi. foi? Já Já. passou. Tá atrasado, Foi tá final do mês atrasado, passado. Luciano, tá atrasado, Luciano. Mês passado. Isso. Final do mês Agora, passado. mas vai ter agora uma etapa do Grand Prix na Malásia. Ou não? Que eu saiba, os Grand Prix desse ano já foram Já acabaram encerrados. já?
Sim. Eu tava vendo o calendário agora, de eu tava saltos vendo- já Olha, foi. quando é Eu a tava próxima competição de vocês? Eu tava vendo o calendário ali. tinha Eu um acho que negócio ele em errou ali, Kuala tava vendo algum outro Lumpur, lá na esporte. Malásia. Deve ser só a Pandelela, salta. Nem fala nisso, né? Quando é a próxima competição de vocês? Esse ano encerrou? Então, pra gente, pro calendário brasileiro, né, de saltos, a gente vai competir ano que vem internacionalmente. Vai ser no Mundial de Esportes Aquáticos. Ah, então No esse ano Fukuoka, acabou. né? Ah, Japão, Oxi. Tem mundial de esportes aquáticos? ano De que novo? vem. É Mundial, é. De esportes aquáticos. Uhum. não Ah, é vai- verdade. Que é classificatória para as Olimpíadas. A primeira competição classificatória. Eu tinha visto, cara, no É verdade. site da FINA que ia ter uma etapa na Malásia. Olha, Acho que pode deve ter, ser. assim, a gente não tá ciente, a gente não fica porque a também... gente É porque nunca vocês não vai, vão né? também. É, Vocês a também gente, não vão a todos também. a gente é né? notificado para quais competições a gente Sei, vai sei. durante o ano. Como E Como é aí que a gente... funciona isso também? Vocês estão conseguindo financiamento, patrocínio? Como é que é a situação dos saltos, esse panorama internacional? Vocês conseguem passagem para tudo que é lugar? Então, é meio, Internacionalmente, sim, né? sim, é meio que a confederação que paga pra gente ir pras competições internacionais. Eles falam, você vai pra... É o Mundial, que é a competição geralmente alvo. Mas também conseguem verba, né? Eles tentam verba pra algum Grand Prix, que é uma preparação. Só que tem várias etapas. Não dá para patrocinar todas. A gente vai na que Prioriza. que eles priorizam. Mas a gente queria ir nas outras, né? Que a gente só vai pra Itália, Canadá. A gente já conhece a Itália e Canadá, Nada assim, né? contra Itália e Canadá, Não, mas... a gente gosta de ir, Quanto óbvio. Mas a mais gente queria ir pro competições, melhor, né? Egito, a gente queria Aham. ir pra Malásia, a gente queria ir pra Pô, pra tinha etapa até Austrália. em Singapura, cara. Singapura, maneiro. agora que a Aham. cidade tá, tipo, muito tecnológica e tal, seria Aham, irado. aham. O aeroporto de lá Maneiríssimo, tem, eu tipo, uma adoraria. cachoeira no É aeroporto. espetacular. É. né? Irado. Eu adoraria. Eu também. A gente queria ir pra Adoraria isso. competir, claro, primeiramente, mas depois conhecer o país. Porque você acaba, Claro, né? Vai ter um momento você de acaba, folga, né? acaba conhecendo a cidade, Sim, né? O- sim. Acaba Se tendo Se um bem que momento nas de folga. Olimpíadas a gente não conseguiu conhecer a A cidade. gente Ó, É, conheceu a mais Vila difícil. Clara. Ali é mais Barrado. difícil. É. A gente nem não pôde nem tentar, Jogos né? Olímpicos é mais complicado, né? É porque fica meio que Não, foi pela confinado, né? pandemia, a gente não pôde sair mesmo. Ah, é. Teve a Ah, pandemia, sim, teve teve o um ano da fator pandemia. extra. Todos os atletas foram barrados. Todos os Pra atletas. entrar na região, uma região cercada, Sim. não era? Tinha que fazer teste pra Teve a entrar, história quem de um tava não atleta. saía. Que saiu e foi banido das Olimpíadas, não foi? Assim Eu- que a gente Sei. chegou. Eu Não não me sei. lembro disso. É, acho que teve. Se eu não me lembro Eu qual foi o ouvi esporte. algo assim. Eu acho que teve, sim. Teve jornalista que não pôde entrar porque fez o teste de Covid na hora e tinha que esperar 14 dias, acabou Esse a era o nosso Olimpíada. medo. Foi Esse era mandado o de nosso volta medo. pra casa. Cara. Hã? Todo dia. Esse era o nosso medo. Pegar Covid. E Imagina. todos os dias a gente gente- testava, né? é. Fazia a testagem ali, a saliva teste. E a gente ficava sempre naquela expectativa, tipo, não, vai dar tudo certo. Entende? E claro, Porque se Tendo o nosso pegasse já cuidado. era, né, cara? Não tinha como recuperar. 3 dias eu tô bom. Não, 14 dias de isolamento. Volta e pra 14 mesmo. E Vocês todo Vocês dia fazendo competiram teste. agora em Assunção? Jogos Sul-Americanos? Não. Não, Não foram, não? não. Eu tava lesionado nas costas e, tipo assim, o tempo da minha recuperação daria pra eu competir, mas da minha preparação pra competição não daria, Uhum. entende? Então eu chegaria lá despreparado. E eu Então- acabei machucando o pé. Mas já melhorou. É mesmo? É que eu Então- sou uma pessoa muito. Vocês viram aí eu derrubando a garrafa. Sou uma pessoa muito desastrada, né? Cuidadosa. É. E aí eu. Atenciosa, atenciosa. Eu não Ela tem esbarro em quase atenção pra nada. esbarrar nas coisas. É. Eu esbarro com muita atenção. eu tava subindo a escada e pisei em falso, quase torci o pé. Quase torci não, torci o pé pra trás e quase fui de cara no chão. Caramba. Quase deu cambalhota. É porque eu tava mexendo, eu tava fazendo FaceTime com meu namorado. Aí subi a escada. Mas só voltando à questão dos financiamentos, né? Dos Uhum. patrocínios que a gente tem ou não para as viagens. Internacionalmente, a gente sempre tem os patrocínios, Aham. a verba que é repassada anualmente para nossa confederação, entende? Mas, ultimamente, as competições nacionais, a gente não tem tido esses patrocínios nem essa verba. Por exemplo, essa competição brasileira, né, que a gente vai ter no final do ano, cada atleta vai ter que custear a sua passagem, a sua hospedagem e também a alimentação. E seu E seu translado. transporte. Entendi. Essas 4 coisas. Do... Que não é normal, não é comum. Mas por falta de patrocínio e de Uhum. verba, esse ano tá sendo assim. E é Entende? baratinho pra gente, vai, João Pessoa. É. É só o lugar mais caro. Não, assim, Vamos lá.
A Aquele gente, hotelzinho lá, 5 estrelas. nós que somos atletas olímpicos, é mais fácil. Agora, tipo, aqueles atletas que estão vindo da base, ter que arcar com Uhum. tudo isso, a gente já vê uma necessidade maior, uma atenção maior pra eles, entende? Então, acho que... não sei, né? Vocês foram militarizados também? Foram Sim. recebidos para Forças Armadas também? Sim. Vocês Nós estão em qual força? Estamos na Marinha, somos terceiro sargento da Aham. Marinha. Eu entrei em 2018 e você... Em 2021. 2021. E como é que é esse choque, de repente, se tornar militar? É um choque? Não, então, É mais assim a infraestrutura que eles oferecem, né? Pra vocês É, treinarem, né? Não, É mais um eu particularmente acho patrocínio. muito legal, porque assim, não, eu vocês gosto. têm um braço forte ao redor de vocês. Tem um hospital se precisar, entendeu? Tem um Sim. saláriozinho extra que aposto que faz Sim, bem pra saúde financeira de vocês. sim. Até porque se vão se bancar agora, pra poder ir pra sei lá onde, um dinheirinho extra sempre cai bem, né? Mas Sim, vocês cumprem rotina militar em algum momento? A gente tem os eventos que a gente tem que ir, né? 7 de setembro geralmente é um deles, mas eles levam pra Brasília geralmente, porque tem o desfile. E aí, como o Isaac ele tava lesionado, ele foi chamado, eu não fui. Não sei porquê, eu acho que eles chamam, tipo, um grupo, assim, de pessoas. Eu acho que os mais antigos têm prioridade. Uhum. E a gente faz um curso, né, pra entrar. E aí, só que eu fiz o meu justamente quando eu estava na Olimpíada. Então, eu não pude fazer totalmente... Eu fiz o curso, óbvio. Uhum. Fiz a prova e tal. Mas o curso em si, assim, as aulas práticas, eu não pude fazer muito, porque eu tava competindo na Tava Olimpíada. ocupada. Um pouco E- ocupado aqui nas Olimpíadas. Fazendo nada demais. E aí eu cheguei, fiz as provas e já me formei. Mas eu acho que o Isaac conseguiu fazer o curso melhor que eu. Eu acho que ela não teve muita aula de Ordem Unida, essas coisas de comando. Ordem Unida, Eu pode tive. Você teve? Aham. Incorporando minha Marinha do Brasil. O básico a gente aprende no curso, né? Mas, O tipo, hino da Marinha, essas Sim. coisas assim. sim, Cisne. Cisne Eu sei, é cisne branco. Cisne branco, Eu Cisne cheguei Não uma precisa vez, nossa, cantar que pra não passar um vergonha. mico de esquecer, pelo amor de Deus. Não, ó. Tenente Qual Bel- cisne branco que em noite de lua vai Legal. deslizando no Isso aí, vamos mar parar por aí. Vamos parar por aí pra evitar É isso aí. problemas. Então, mas eu fiz a maior vergonha da minha vida. Eu cheguei pro... Ai, eu esqueci. Cabo Gabriel. Pro Cabo Gabriel, que era o que tava passando o curso. Eu falei assim, eu tenho que estudar o cisne negro, né? O cisne negro. Nada contra o cisne negro. Ele só olhou pra minha cara e falou, você tá zoando? Tipo, você tem E que eu falei, estudar muito sério? mais, minha querida. Eu sabia que era o cisne, só que eu falei cisne negro. Aí todo mundo começou a rir. Aí minha amiga falou... Por que "A será que Laura." estavam rindo? Né? A Laura falou, Ingrid, é cisne branco. Aí depois que eu me lembrei que o cisne negro era balé. Aí ele falou assim, você vai ter que aprender balé. Aí eu falei, eu sou assim. Então, gente. volta pro começo do curso. Vai lá, tem que refazer tudo de novo. Eu chegando lá, fazendo balé. Muito bom, muito bom. Assim, a Marinha tem um programa, né, que é o ProLim, é o Programa Olímpico da Marinha. Então, eles recrutam atletas de Uhum. alto rendimento para estar representando eles em competições, por exemplo, no Mundial Militar, Sim. que era representado pelos próprios atletas deles, né, e atualmente é representado por atletas olímpicos, atletas que estão no alto rendimento. E também eles visam a divulgação da Marinha, né, das Forças Armadas, Uhum. que é o Exército, né, a Aeronáutica e a Marinha, né, essas Sim. três forças aí. E tem dado super certo, vários atletas olímpicos de alto Eu acho que todo apoio rendimento. é ótimo. é. Assim, Exatamente. todo apoio E- que der ao esporte brasileiro destaca Sim, não é só as bem-vindo. forças, no caso. É bem-vindo. Eu já sou um pouquinho mais velho, o Luciano é muito mais velho que eu. Você dizer. É. Eu não lembro de saltos ornamentais ser um destaque pro Brasil, entendeu? É algo relativamente novo. E eu não sei se teria um destaque que tem hoje com o mínimo de patrocínio que, por exemplo, a Marinha dá. Sim. Porque não é barato ficar sustentando o atleta que sabe se lá se vai dar resultado ou não, sabe se lá onde vai treinar, Não. entendeu? Tem que treinar um cara para poder começar a dar resultado, não é simples, né? Não. Eu não sei nem onde treina os saltos ornamentais, você fala no Fluminense, eu descobri hoje. Vocês são atletas do Fluminense? Não, Hum. a gente é de Brasília, na verdade, mas a gente treina no Maria Lenk, que a gente tem o treinador daqui, né? Que é o nosso treinador, o Ali. E ele tem um projeto
que começa com criancinhas até. Tem um monte de criancinha muito fofinha lá. Mas vocês É quando mesmo? competem, vocês não competem Campeonato Brasileiro também? Sim, o nosso clube é o Instituto Pro Brasil, Ah, que é tá. mais conhecido como IPB, né? As Entendi. siglas. E aí, Esse é de Brasília. que é de Brasília. Nós Aham. somos federados em Brasília. Uhum. E também tem o Instituto Pro Brasil Rio, que são Hum. as criancinhas, né? Que estão vindo aí em categoria de base. E é Que treina no Maria Lenk. que treina no Maria Lenk junto com a gente. E é um projeto de alto rendimento, ou seja, visando alto rendimento para 2028. Maria Lenk, pra quem não sabe, aqui no Parque Olímpico da Barra, né? Sim, Exatamente. Onde Sei. foi... As Olimpíadas. mas É, Competições exatamente. de... Não, mas não foi naquela... Não foi onde eles treinam. Foi onde vocês Mesma treinam? piscina. Sim. Ah, os saltos foram ali, né? Sim. Sim. Porque a natação foi no outro... Foi outra Foi na instalação. outra arena. Uma instalação que eles já Já até desmontaram, desmontaram. Vocês que vieram... A gente está sempre fazendo comparação assim com a ginástica. E eu acho interessante também porque a ginástica teve uma evolução de um tempo para cá, né? Porque a gente teve a Luísa Parente, né? Que foi uma grande ginasta, né? Aí veio a tal da Daiane. Daiane. Depois veio os irmãos Hipólito. Hipólito, Aí Daiane. começou a crescer, né? O esporte começou a crescer muito. Hoje já tem campeão mundial, né? Campeão olímpico. E eu vejo também que os saltos ornamentais estão evoluindo bastante também, né? Que a gente tinha a Juliana Veloso, que também foi campeã, foi medalhista de Jogos Pan-Americanos, César Castro, o Duran, o próprio Hugo. Cassius Duran. o Cassius Duran, o Hugo Parisi, Hugo né? Parisi. E agora vocês estão começando a conquistar outros títulos que não exatamente Jogos Pan-Americanos, mas Grand Prix, né? Sim. São competições importantes que na época esse pessoal não ganhava. Não sei nem se existia, né, o Grand Prix. Eu acho que não existia na época deles. Já Existia existia. Então, quer dizer, vocês estão começando a ganhar outros... Despontar. A despontar em outros campeonatos internacionais que tem assim um status mais de mundial, né? Porque Jogos Pan-Americanos é só restrito aqui às Américas, né? Sim, E isso é devido ao quê? Vocês agora estão com técnicos estrangeiros, né? O Ali Ferreira é cubano. sim. Isso ajudou bastante, eu acredito, né? Sim, a técnica cubana é assim, você sabe que a Cuba, o país Cuba não tem muito um histórico bom nos saltos, mas teve um atleta, José Guerra, que foi um atleta tipo excelente, muito de ponta, que sempre estava ali nas finais do Mundial, Olimpíada, em Londres 2012. E Cuba tem uma técnica boa. E o pai do nosso técnico, que é o Alexandre Ferrer, foi técnico em Cuba, depois veio para o Brasil e implementou aqui a técnica cubana, Uhum. entende? Então, com o decorrer do tempo, é claro que a gente não é só fechado para uma técnica, a gente Sim. vai vendo, vai estudando e aprendendo e foi adicionando, né, na técnica cubana brasileira, vamos dizer assim, e que é a técnica que o nosso técnico passa pra gente, entende? O nosso técnico tá sempre estudando, vendo vídeos, passando pra gente, e eu acho que tem essa troca também no Brasil entre os técnicos de técnica, training camp, quando a gente se junta, troca de conhecimento, e isso é super importante pro crescimento Muito. Mais. unificado, Conhece, tiver, melhor, né? sabe, no Brasil. Então acho que isso influencia muito nos resultados, como Grand Prix, Aham. Grand Prix e também no resultado do Mundial que ela teve desse ano, que ela pode falar melhor. Eu fiquei em quarto no Mundial. Eu acho que foi um feito inédito. Tava brigando pelo terceiro. Mas é isso. Acho que ano que vem eu vou tentar evoluir, né? O que eu preciso evoluir pra conseguir buscar uma medalha. O quarto lugar no Mundial. E foi um Mundial forte. Foi. Não, de qualquer maneira. É uma Não, posição porque muito boa. tem Pô, mundiais excelente. que não vão... as principais equipes que poupam, mas esse mundial tava... todos os atletas, só não tava a Coreia do Norte, que é muito forte também, mas elas vão em competições esporádicas, assim, são poucas. E Porque a Rússia, né? Não são liberados pra ir pra devido- qualquer lugar. E a Rússia devido ao que tá acontecendo lá. Por Mas... causa da guerra. Da guerra, Da guerra. Mas os outros atletas estavam todos. Então, acho que foi um resultado, assim... Eu acho que foi o melhor, assim, O da melhor resultado história. do Brasil. Esse acho foi que da no Hungria? salto. Foi da Hungria. Budapeste, né? Foi a competição que em 2017 eu fui lesionada lá
da piscina detalhe, fiquei em último. Hum. Naquela piscina. Pequeno detalhe. É. Olha só, a gente veio da Itália um ano antes. No ano seguinte eu tô aqui na Hungria, que nem era na Hungria, era no Japão a competição, e aí trocaram. Entendi. Por causa do Covid, não foi? Da Covid, É. é. Isso aí. Não, foi por causa da guerra. No Japão, Covid, não, foi Covid. da Covid. Foi É, Covid, foi- foi é. Covid. Nós estamos há quase um ano e meio da próxima Olimpíada. Sim. Qual era a perspectiva para Tóquio? Qual é a perspectiva para Paris? Então, em Tóquio é complicado, porque a gente não foi com o nosso treinador. A gente foi com outro treinador, que é o treinador de Brasília, que na época não era treinador, ele era meio que ele era o presidente da nossa confederação, só que ele sempre foi treinador ao longo da vida dele. E aí ele abriu a nossa confederação, que é a Salto de Brasil. A gente é da CBDA, mas a gente também tem outra confederação, uma essas duas aqui, ó. independente. CBDA e a Aham. Saltos Brasil. É. Essa qual é? Essa é a CBDA, CBDA. e essa é a Saltos Brasil. Esportes aquáticos Isso. e E Saltos a nossa Brasil. é Isso. só Assaltos Brasil. isso. Isso. Entendi. E aí ele foi devido a uma coisa que a FINA tinha feito com o Isaac e com a Luana. Que ele vai explicar melhor depois. Então ele foi meio que para defender esses atletas, só que ele, como sempre foi treinador, ele treinou a gente. E foi o treinador de Brasília, que foi para treinar o Cauã e a Luana. E o nosso treinador não pôde ir porque O Ali. tinha número definido por conta da Covid, não podia levar pessoas a mais. E aí a gente teve que treinar com outro treinador. Então, tipo, é diferente, porque o Alice, ele que treina a gente, ele sabe os nossos pontos Uhum. Tá fortes. o tempo inteiro com vocês, e os óbvio, nossos né? pontos fracos. E sabe como corrigir a gente de uma maneira que a gente entenda. Uhum. Não que o outro treinador não saiba, mas Uhum. Sim, era mas mais não é uma uma comunicação. intimidade como é É. no caso do técnico de vocês. E aí isso, principalmente, eu acho, posso dizer por mim, que me influenciou um pouco. Porque, tipo, eu lembro que a gente acordava, assim, em dias de folga a gente tinha que acordar 8 horas da manhã pra alongar. E a gente não podia dormir até mais tempo. E aí, tipo assim, o nosso day off, a gente tinha que acordar 8 horas pra alongar. Aí a gente alongava, aí ele falava, não pode dormir. Que era uma adaptação ao fuso horário. Mas Você a levava em conta isso também. mas eu já tava adaptada. E eu falei, não preciso disso. Porque ele falou, se passar pra semi, você vai ficar mole pra competir de manhã. Eu falei, mas eu não funciono assim, eu funciono de outra forma. E o meu treinador iria saber. Uhum. Porque a minha necessidade não é a mesma que a do Isaac, a do Isaac não é a mesma que a minha. Claro. Então, tipo, o meu treinador sabe que mesmo cansada eu não consigo, tipo, não fico, não demonstra tanto que eu tô cansada assim nos saltos. Um exemplo, eu faço o salto numa determinada altura, eu descansada e cansada eu faço na mesma altura. O Isaac já varia um pouco e o meu treinador sabe disso. E eu falei isso porque, cara, eu não sou assim, não funciona assim, que não sei o que, não sei o que lá. E eu lembro que no dia da minha competição, eu ia competir 3 horas da tarde, eu tive que acordar 8 horas da manhã pra alongar. Eu queria dormir um pouco mais. Descansar um pouco Exatamente. mais. Aham. Porque se eu acordasse cedo, eu iria ficar focada na competição. E foi justamente o que aconteceu. Eu acordei cedo, aí fiquei, eu vou competir hoje. Aí já Acaba comecei ficando tensa. comecei a ficar ansiosa, que eu já não sou pouco ansiosa. Comecei a ficar ansiosa, aí eu não, aí me concentrava, me desconcentrava. Isso antes Isso da competição. atrapalhou, então, né? Atrapalhou um pouco. E aí, no aquecimento, eu tava, tipo, sério, pra medalha olímpica. Meu aquecimento foi, tipo, as chinesas aplaudindo. E chegou na hora da competição, todo o foco que eu gastei ao longo do dia, desde 8 horas da manhã, se foi. Aí, na hora da competição, eu não conseguia focar. Eu ficava assim, igual uma panguana. Eu ficava olhando o telão. Gente, tô competindo. Você concentra, garoto. E aí foi isso. E me atrapalhou bastante. E ele foi porque o Isaac... Na Copa do Mundo, que é uma das... A última competição classificatória para as Olimpíadas, Aham. que foi no mesmo ano e geralmente é no local que vai ser as Olimpíadas, né? Lá eu consegui minha vaga olímpica, que a meta era ficar entre os 18, né? Passar pra semi entre os 18. E ali eu consegui passar pra semi em 8º. E depois dessa competição, quando a gente tava voltando pro Brasil, saiu um comunicado da FINA dizendo que somente os atletas que foram pra final, ou seja, eu não tinha ido pra final, eu só fui até a semi, que os atletas que tinham ido pra final, ou seja, uns 12 atletas finalistas, eles sim estavam com a vaga garantida para as Olimpíadas. Ou seja, não os 18 mais, mas somente os 12. E nisso foi uma coisa totalmente injusta, porque foi um comunicado depois da competição.
é como se fosse um jogo de futebol e Mudou no as regras final, no meio do campeonato. só pode fazer gol de letra, entende? Uhum. Só vai valer gol de letra. Então foi praticamente isso que aconteceu comigo. E ali eles tiraram minha vaga das Olimpíadas. Isso aconteceu comigo e com a Luana Lira, também é uma atleta que compete internacionalmente. E ali eu fiquei uma semana motivado, né? Tipo assim, não, Brasil, a gente vai correr atrás dos recursos pra conquistar essas vagas. E depois, tipo, dessa semana eu fiquei totalmente desmotivado. Tipo assim, eu tô treinando pra quê? Entende? Uhum. Então isso afetou muito na Perdeu minha... o foco. Exatamente, isso afetou muito no meu desempenho, Uhum. sabe? Eu não tava treinando com aquele gás e tal. Embora o Assault Brasil, né, o Kobe também que ajudou, tava correndo atrás, eu por dentro de mim não tava sentindo naquele gás todo. Uhum. E foi na Itália, né, 2 meses antes que foram recolocados as nossas vagas e tal. E ali eu me senti tipo, nossa, que peso, sai das minhas costas. Mas quando eu cheguei nas Olimpíadas, eu já não estava tão preparado, tão bem preparado Uhum. quanto eu poderia. E também aconteceu essa do nosso técnico não ir e que afetou um pouco Valor mais. psicológico. Assim, claro que a experiência, as pessoas, a convivência olímpica é super Não, eu boa, imagino Uhum. como é que é Entende? viver uma Olimpíada. mas é claro que vão ter outras próximas Olimpíadas aí. Se E Deus Paris? quiser, a gente Como vai é que tá a estar. previsão pra Paris? A gente tá treinando pra isso, né? A gente tá. Eu acho que é o nosso foco principal, né? Aumentou o número de quando- atletas, o número de membros da equipe? Sim, eu acho que até lá a pandemia já tá sendo controlada, assim, bem, né? Óbvio que a gente ainda tem casos, mas eu acho que isso talvez não afete tanto quanto em Tóquio, porque era um número, tipo, bem limitado mesmo. Era, tipo, geralmente, na de 2016 foi a Déia, o Ricardo, o Ali, foi quem mais? Treinador. Só Só os os treinadores 3. foram 3. E aí eu acho que o Ajuj era responsável nosso. Quem? Jorge Ajus? Sim. Acho que Ele foi. É era porque eu não responsável fui. dos Eu esportes fui. Na verdade, eu aquáticos. fui. Só que eu fiquei na arquibancada. Fiquei só E eu assistindo. olhando pro Isaac aqui, vai, me ajuda. E aí foram 3 e eu acho que não teria problema, né, pra levar mais técnicos, porque era uma equipe grande. A equipe aqui seriam de quantos? Aqui. Como assim? Quantos seria a equipe total, no fim das contas? Lá só puderam ir 3. Na Olimpíada de 2016 foram 3 treinadores. A de Tóquio só pôde ir um treinador e o presidente da nossa confederação por conta desse caso do Isaac, que ele, por coincidência, era treinador, já foi treinador, então ele treinou a gente, pra não sobrecarregar outro técnico, que ele era até um colombiano, que ele voltou pra Colômbia. Então, em 2016 foi uma equipe gigante, foram 8 pessoas. 8 atletas e 3 técnicos. 11 pessoas. não, foram 9, porque o César. O César conquistou a vaga por fora, não é? Sim. 9 atletas, 12 pessoas. Vocês fazem parte de uma seleção permanente ou vocês têm que participar de seletiva como na natação? Todo ano tem uma seletiva, Seletiva. início do ano, pra definir quem vai para as competições internacionais durante o calendário anual. Entendi. Essas são as medalhas do Canadá, é isso? Quem é que são os donos? Só ela que às vezes eu não Pois trouxe, é, gente. Eu falei. Não, Mil desculpas. não, Pô, mas Isaac, eu que tenho que pedir tira esse desculpa. garoto Porque, aqui, tira esse garoto aqui. Mas é só pesquisar no YouTube. Esse é do porque Grand Prix eu agora do que Canadá. avisei tem tarde, pelinho de coitado. gato Ele não aqui. trouxe por causa disso. Dá pra ver bem aí? Dá? O que significa FINA? É Federação Federação Internacional Natação. Natação Aquática? Só Natação. tem natação aquática, né? Isso Porque que eu ia natação falar. terrestre. De esportes aquáticos. Cobra, cobra nada na de- terra. Mas natação aquática só pode ser aquática, natação. Mentira! Sério? É fina, não sei. Não, de Federação esportes Internacional. aquáticos. Natação mesmo. Federação Federação Internacional. Internacional. De natação. Natação Aquatique. Atenção, eu gosto aqui. É que é Suíça. A FINA. Bonita, A primeira Natália. língua da FINA é francês. É, né? Suíça. É que nem É com a maioria dos esportes, né? Do COI também, francês. Bonita a Maneiro. medalha. Mostra assim, mostra lá pro negócio. Aqui. Vou mostrar para os alunos. Então, competir lá no Canadá, galera. Bonita. Tá usando a metade? Acho que nem parece Parece a. da Reginha. Maneiríssimo, maneiríssimo. Legal. Deixa eu fazer uma pergunta aqui pra vocês, uma curiosidade. Vocês já estão acostumados a pular de 10 metros, né? A gente tava comentando.
E vem cá, se vocês forem convidados a participar daqueles saltos de penhasco, 27 metros. Já viram isso? Do Red Bull? Sim. Assim, Cliff Dive. se me colocasse numa prova, Hum. sei lá, me oferecesse uma quantia legal de dinheiro pra dar um salto, eu saltaria. É mesmo? Ah, já fiz o esporte minha vida toda. Tá, seu esporte é 10 metros. É, mas aí eu tenho uma Aí que noção do que Nada fazer pra não contra me 10 matar. metros, que pra Mais mim já é do que- coisa pra É, caramba. você tá me menosprezando. Então, longe de mim menosprezar 10 metros. Eu, quando Mas saltei você- no máximo das pedras de Cabo Frio, pulava 2 metros, eu pulava Cara, assim, ó, apertado. Pô, sabe o qual é? máximo que eu vou é 5, cara. Então, nunca cheguei lá. Agora, 10 já é muito pra mim. Agora, chegar em 27, eu não consigo nem imaginar como É mais do tá que lá em o dobro, cima. né, cara? 27, cara. Vi que tem que cair Você olha em lá pé pra baixo aju- das pessoas pra desse ajudar a tamanho não aqui se assim, machucar cara. tanto. Assim, eu não teria coragem. Mas eu seria louco o suficiente pra pular. Mas estando em sã consciência. Acordou assim, de repente, que sabe, eu vou dar um pulinho ali de 27. Não aconteceria. Não, Mas É eu Deus ia muito me virar, louco, livre, né? então, Isaac, olha 27 só. metros, cara. É porque a gente já subiu. E é muito alto. Ah, vocês foram E já numa venta muito. plataforma Ah, vocês dessa já? viram? Já. É É mesmo? tipo assim, absurdo. É de outro mundo. É A coisa de gente louco não mesmo. teve nem coragem de ir na ponta. A gente ficava uns 2 palmos assim Cara, da uma ponta e loucura tirava aquilo. foto assim, todo duro. E venta, né? A gente, "Ai, sai logo." Antes você viu me Eu derrubando. não tenho visto mais na televisão, mas eles passavam. Não, tem direto competição. Tem. É porque não é tão televisionado. Mas eles estão transmitindo ainda? Então, é porque eu acho que o cliff diving, ele não foi extinto, não, né? Óbvio que não. Mas eu acho que agora já acabou o calendário dele. Ah, entendi. Eu acho que o calendário deles era, a última competição era lá em Budapeste, mas acabou que não teve, porque eu não lembro o que houve. Você lembra que o francês estava falando? O Mas está Gary. fazendo parte já do calendário sim. de saltos Eu também? acho que não teve verba, alguma coisa que eles já Ah. tinham montado no Japão e aí Aham. não teve como trazer, alguma coisa assim e não teve. Porque geralmente tem nos esportes aquáticos, no Mundial de Esportes Não Aquáticos. teve um evento aqui em Niterói uma vez? Teve. Eles montaram na praia e aí ventou, que o negócio praia? começou. Botaram no Lá na mar, cara, praia. uma plataforma enorme. Lá na praia mesmo? de Icaraí, É? Eu não famosa fiquei praia sabendo, de não. Cocoraí. É, Eu não fiquei sabendo. Gente, sou de Niterói, então não me julguem, porque eu sei que é Cocoraí, tá? pois é, botaram uma plataforma lá, né? E aí começou, caiu o no mar mar. começou a balançar. Não teve negócio de vento? Não teve problema disso? Teve. Era lá eles iam de lanchazinha, porque era lá no meio da Baía de Guanabara mesmo. Mas era, tipo, da praia de Icaraí, dava pra ver. E aí Caramba. desmontaram, porque nem teve evento, porque o negócio tava tudo instável, vou ver assaltar lá e... Imagina. Tem um Já é Brasil- altura demais, Tem um desequilibrado, brasileiro, então. tem um brasileiro ou brasileira que participou do Mundial? Tem a Jaque, tem o Fiapo, né? Ele já saiu. É um circuito, né? É um circuito Fiapo. mundial. É. É porque esse esporte é um esporte muito. É um Arriscado. risco muito alto. Aham. Muito alto. Perigoso, Então, né, cara? tipo, Bem por exemplo, o perigoso. treinamento deles é tipo 2 saltos por dia. Tem 2, 3 saltos por dia. Não tem como fazer Pra mais que evitar isso. contusão, evitar... Exatamente. Você já viu, cara? Já viu na televisão? Eu vi. Tem 2 mergulhadores que ficam do lado ali, Pra cara, poder pra ver se tem algum resgatar problema. em caso de Exatamente. problema. Então, você perguntou pro Isaac se ele teria coragem de 27. Só que Ah. no feminino são 20. Ah, é? É. No feminino são 20 20 metros. E eu partilho do mesmo pensamento. Pagando bem. Dependendo de quanto É. oferecer. Esse esporte paga bem, né? Paga, né? Ali, acho que é distribuído, né? Não é só os 3 primeiros colocados. Acho que é premiado até o Ah, é? 8º. Eu acho que, Igual o salto acho que também. todos deviam ser premiados, Eu né, cara? acho que no Não, mínimo é. um bom dinheirinho só porque sair de casa pra chegar lá em cima. Mas Não, aí só vai- subir aquelas escadas. E não é o que salto de mais escada, alto, né? sobe. É. Eu vi que tem uma plataforma de Exato. 40 metros de altura no México. Ah, eu não sei, mas essa Ah, daí gente, não é de... Calma aí, né? Vamos, chega, né? Mas Tá acho que vendo? essa daí... Lembra que a gente tava vendo? Você viu aí, né? Vi 40 metros. 40 metros. Eu não consigo nem imaginar o que é Nossa, isso. eu pulei de bungee jump, 40 metros, era muito alto. Pulou o Imagina, quê? de bungee jump. Ah, Por teoria, você sabe que tá seguro ali. Não vai ter Ai, que eu tenho chocar medo. contra Eu nada. só fui porque era de graça. Se pagando, eu não vou não. Vou pagar pra fazer estresse. Mas não se quero salto. tem um colombiano que é o Orlando Duque, que é um cara famoso do salto de penhasco. Tá? O cara é bom pra caramba. O que é que vocês estão... Não, eu falei, pra passar estresse de ter que... Ah, eu vou saltar. Porque quando a gente volta a fazer os saltos, principalmente alguns que a gente tem muito medo, né? É. A gente volta com bastante medo. Então, se é pra passar por isso e ter que pagar, eu prefiro Ah.
fazer Não, eu meus não saltos passaria por novos tudo estresse, vai que eu hoje, fico careca por estresse, tô fora. Faço logo todos os meus saltos que eu não fiz desde do Mundial agora, todos juntos. Vai, vamos lá, pronto. Pra que pular de bungee jump? Tem de graça ali em 10 metros. Faz sentido, É, faz verdade. sentido. Gente, deixa eu tocar num assunto que pode ser delicado. Ih. Teve o caso lá da Olimpíada, onde você foi falada, que teve, se relacionou com alguém, etc e tal. Isso foi um problema na sua carreira? Eu não quero entrar nesse assunto profundamente, porque já foi falado, inclusive. O quanto que isso atrapalhou você, ou foi vantajoso de alguma maneira? Soube que você sofreu um bocado. Como é que é hoje pra você lidar com isso? Hoje em dia tento levar da maneira assim mais leve possível, mas na época eu fiquei bem abalada. Eu vi que Porque- você foi no Charla Podcast, foi no Sim, Barba. sim. Fiquei bem abalada. Eu depois descobri, né, há pouco tempo atrás, assim, eu descobri que eu tava numa depressão, tava com crise de ansiedade Putz. e tava entrando em pânico, assim, né? Eu ficava trancada dentro do quarto, não saía, tinha vergonha até de encontrar a Dani, que é minha melhor amiga, porque a gente dividia P. E isso prejudicou em patrocínio, em outros aspectos também. Eu acho que as pessoas me julgavam muito, Uhum. tanto na rua, quanto eu via que tinha um certo preconceito, assim. Acho que as pessoas, tipo, às vezes não falavam nada demais, mas na minha cabeça já estavam Você se meio sentia que. julgada. Sim, falavam, tipo, num tom. Eu achava que tava falando num tom de julgamento, né? Tipo, um exemplo, na rua, uma vez um cara me encontrou e falou: Ah, você não é a Ingrid? Não, você não é a Ingrid que foi pras Olimpíadas? Aí eu, putz, ele viu, com certeza sabe por causa da notícia, sabe? Vai me encher o Porque, saco agora. porque foi mais divulgado isso do que outra coisa Uhum. qualquer. Então, acho que isso prejudicou bastante. Mas, né, obviamente. Até em 2020, em Tóquio, eu tava com medo de ir pra Olimpíada e ser julgada de novo. Sabe? De chegar lá e, o povo ficar falando gracinha. Porque a gente sabe que a internet tem que. Tem. Que Obviamente, muita gente é um ganha dinheiro fazendo crime, treta na vida dos outros, né? né? É um crime, mas o povo não tem escrúpulos, então eu tava com medo disso. Então, eu tive que fazer um trabalho muito forte com a minha coach pra eu me classificar pra Tóquio, porque eu não tava com vontade alguma de ir pra Olimpíada, porque eu falei, vai Se acontecer expor tudo de uma de maneira ou de novo. outra. As pessoas vão ficar me julgando, vão ficar falando gracinha e vai cair o mundo na minha cabeça de novo e coisa e tal. E eu tinha medo, pavor disso. E aí ela falou, não, a gente, tipo, não foca nisso, foca no seu resultado, é seu sonho, que não sei o quê. E aí eu consegui Que me bom que classificar. superou. Bom. Como é que E foi na visão do resto da equipe? Como é que isso repercutiu pra vocês? Ah, cara, eu lembro na época, eu era bem novo, eu tinha 16 anos. Eu lembro das notícias e tudo e tal, mas eu sabia que, tipo, é claro que a mídia, a internet aumenta, tipo, muito, muito. E Muito. como eu tô de perto, próximo, assim, eu fiquei sabendo que não foi nada daquilo que a internet tava falando e tal. Então, tipo, foi uma coisa muito mais simples do que foi mostrado, entende? Uhum. Então, não afetou muito na equipe, essas coisas assim. E a mídia gosta de Entende. polemizar, né? Quanto É, mais é. polêmica pra eles, melhor, né? Entendi. Porque dá Exatamente, notícia, exatamente. É como eles ganham a vida, né? Como eles atraem usuários para ler a matéria e tal. Eu acho que ser mulher acaba chamando muito mais. Não é que chama atenção, mas um foco muito mais vulnerável na visão de alguns, então acabam pegando mais pesado. Sim. Se fosse com homem, eu não acho que seria algo tão discutido assim, tão falado, né? Não, aconteceu com os dois, né? Com ela e com ele. Pois é, exatamente. É uma coisa mútua, né? É. Mas pra ele não Uhum. teve. Foi exatamente o que você falou aqui. Que bom que superado. Sim. Que bom. E hoje são os resultados que Esfrega essa cara de tá todo mundo tá agora. aparecendo pelos resultados, né? Isso é que é importante, né? É. Você e você, né, Isaac, também, né? Tá evoluindo pra caramba, né, cara? Sim, graças a Deus, tô conseguindo. Tem boas perspectivas aí, né, pras próximas, né? A Sim, próxima agora é internacional só ano que vem, né? só ano que vem vai ser mundial e meu objetivo, nosso objetivo, né, é já ir pra final, ou seja, se classificar entre os 12 primeiros pra se classificar para as Olimpíadas de 2024, Uhum. entende? Ou seja, se classificando um ano antes já deixa a gente mais tranquilo. Mas também a gente tem os Jogos Pan-Americanos ano que vem e também a terceira e última chance que será
em Paris mesmo, né? Que é a Copa do Uhum. Mundo. É isso que eu ia falar. Em cada evento é uma vaga. Se conseguir naquele evento, garantiu a vaga, é isso? Então, mas tem posições. No Mundial do ano que vem, você tem que ficar até 12º lugar, que é a final. Você tem que chegar na final. Se não conseguir, tem o Pan-Americano, que você tem que ganhar o Pan-Americano e só em provas individuais. Sincronizado não vale. Aí você ganhando o Pan-Americano garante a vaga. Ou, em 2024, na piscina da Olimpíada, que vai ser em Paris, ficar em 18º, mas aí Isso. conta naquela questão da FINA lá. Ela evitar, né? Garantir o já 12º. tem que mandar na final. É porque Dor de cabeça. esse problema foi assim, ó. A FINA não queria que no Japão, as Olimpíadas do Japão, ficasse super lotada. Entende? Uhum. Então, já em 2021... Não foi 2020, né? Não, foi 2021. Tóquio foi 21. Já estava rolando esse Adiou-se negócio de um ano, né? pandemia e tal. Então, muitos atletas que já estavam classificados não foram para essa competição. Entende? Então, outros atletas conseguiram, né? Aqueles atletas que não sempre ficavam mais para trás, não conseguiram vaga. Porque os principais não tinham ido. Porque os principais não tinham ido. Porque já entende? conseguiram a vaga, pra que eu vou numa competição, pegar Covid, Uhum. sendo que eu já tenho a vaga? Eu vou ficar aqui no meu país treinando. Faz até sentido. E aí, as outras pessoas, tipo assim, um exemplo, se de 12 já estavam classificadas, sobraram, tipo, mais 12 vagas, praticamente. Então, Exatamente. aí a FINA não tava contando com esse número, tipo, que esses 12 países não iriam. Mas eles sabiam, porque eles têm uma lista lá de quem vai e quem não vai. E geralmente é nominal, né? Sim. E aí viram que ia ficar super lotadas as Olimpíadas e fizeram essa regra de última hora e deu no que deu. Resolveram restringir em cima da hora. Exatamente. Pra complicar a vida de vocês. Exatamente. E mesmo que eles botassem, ó, somente os 12 semifinalistas, os 12 primeiros que passaram pra semifinal vão. Eu ainda estaria dentro. Eu passei em 8º. Entende? Mas eles só contabilizaram os da final. Quem Entende? foi pra final, os classificados. Porque a Teoricamente eu gente fui, compete né? Tipo, eu só preciso passar pra semi. Aí quando eu passei, eu falei, nossa, pronto, mas o peso saiu. É. Aí eu não, tipo assim, não me importei, tipo, muito de competir bem. Claro que a gente tenta competir o melhor, né? Uhum. Mas mesmo que eu não tenha ido tão bem assim na semifinal, eu falei, tudo bem, já tô classificado. Entende? E aí não tava. Mas Tava, mas não tava. Mas A trave! antes disso tem uma seletiva nacional, né? Vocês fazem no início do ano, como é que é isso? então, no Brasil, como um exemplo, a Giovana tá afastada, a Andressa parou, né? Até então parou, que era a outra plataformista. Só tem eu. Eu sou a única plataformista, então é meio que nominal. Sei, Ou sei. é eu ou é eu. Uhum. Ou é a Ingrid ou a Ingrid. Entendi. Eu a minha sombra. Então, já o masculino, não. Tem outros atletas, mas geralmente quem consegue a vaga que vai pra Olimpíada. Uhum. Aí não tem esse lance nacional. Obviamente que pra 2016, como tinha provas em dupla, a gente teve o nacional, que era o Trials daqui. Uhum. E a gente, né, eu consegui classificar com a Giovana na época, mas nas outras competições, geralmente pra Tóquio não teve. Era Isaac, eu, Luana e Cauã. Uhum. E aí não mudava. Entendi. Chegando no Maravilha. fim. Acho que estamos perto do fim, né? Qual é o nosso tempo Já- aí, Netinho? Tá legal. Não chega, o povo dele tá de saco cheio da gente já. Pô, da gente, né? Porque- Exatamente, da gente. Gente, obrigado aí. A gente queria agradecer eu que muito a presença agradeço. de vocês. Assim, é sempre bom abrir espaço para esportes que não são tão populares, né? A gente já conversou com o pessoal do vôlei, basquete, né? Então, assim, é sempre bom falar mais, né, desses esportes que não tem tanto espaço na mídia, né? E vocês, pô, são grandes atletas que estão crescendo cada vez mais, né? Trazendo medalhas em campeonatos importantes. Então, a gente queria agradecer por vocês terem aceitado o convite. Agradecer também ao Jorge Ajus, meu colega de COB, Saudades. que tá vendo? Ó? Que sugeriu assim a entrevista com esses dois craques aqui dos saltos. Valeu, Ajus. Obrigado. E é isso aí. Gente, muito obrigado por tudo. Muito Obrigada. obrigado pela presença de vocês. Quem sabe a gente visita vocês em Paris, né? Estamos tentando aqui. E Qualquer dia a gente vai visitar vocês lá no Maria Lenk lá. Beleza. tá ótimo. Seria Saltar lá de Luciano 10 falou metros. que tá louco pra testar a plataforma. Vai ter que pular. O Luciano falou que tá louco pra botar uma sunguinha pra pular de 10 metros.
Eu vou passar vergonha se eu botar assunto cruz sem credo. Mas, gente, é isso. Obrigado por tudo mesmo, tá? Obrigada Eu a que você. agradeço a oportunidade de estar aqui, falar um pouco mais sobre nossos esportes, sobre a nossa trajetória, nossa história, né? E eu espero que o salto só cresça. Eu Continue também. nessa linha de Aham. ascensão, sabe? Crescimento. Parabéns para vocês pelos resultados, né? E para os seus colegas também, né? O pessoal que não dá para trazer todo mundo aqui, botar na mesa, né? Então, assim, parabéns pelo desempenho de vocês aí e boa sorte nas próximas, né? Ah, obrigada. Muito Esperamos vê-los em Paris. bom. Se tá? Deus Obrigado, quiser. se Deus quiser. Vamos treinar para isso. Gente, se vocês gostaram, não esquece de deixar lá o seu curtir, o seu compartilhar, seu comentário. Já falei que pode falar mal do Luciano, fica à vontade. Do Lisandro também. A gente tá com uma campanha, uma arrecadação aí de uma vaquinha online, porque não é barato também, sabe? Temos que pagar o estúdio, temos que pagar o salão de beleza do Luciano, que ele tem que fazer a unha dele, essas coisas. Eu tenho que fazer meu cabelo. Então precisamos de um apoio. Tá aí no primeiro comentário aí o link da vaquinha, quem puder contribuir, por favor, ajuda a gente aí. E é isso. E entra no site lá, podiumbrasil.com.br, para vocês verem lá os melhores resultados dos brasileiros, dos dois, inclusive. No salto e em todas as outras modalidades. Vocês isso conhecem aí. o site Pódio Brasil? Que o Luciano fez? Não, mas vamos mas conhecer que eu vou vou mostrar. conhecer. É, lá Isso tá aí, vamos resultados conhecer, de né? todas as Acabar aqui, eu já vou abrir ele aqui. Todas as modalidades do beleza. esporte brasileiro que conquistaram alguma medalha internacional, o Luciano catalogou lá. É Que isso aí. legal, que legal. Vou Também. ver. E é isso. Valeu, gente. Obrigado. Até Obrigado a próxima. por tudo, galera. Tchau, gente. Abraço. Valeu. Tchau, Tchau, tchau. Satisfeitos? Sim, Foi acho que eu bati difícil. no Legal. microfone mais Trabalho, hein, 15 o vezes. site, maneiro, então. cara. Você que Ele É, que é um programou. Eu vou maluco, colocar. tudo. Eu que coloco lá, eu faço uma pesquisa. Eu vou colocar o. Bati no microfone mais 15 vezes. Tem lá. Ah, tá. Tem a lista lá dos medalhistas dos Jogos Pan-Americanos. Eu vou colocar ainda de Grand Prix.